Oi pessoal, aqui é a Pan e hoje eu vou comentar com vocês o que me levou a criar um espaço onde eu poderia comentar de livros e poderia falar um pouco da minha vida e aonde, eu queria chegar na época com esse canal que eu criei e que tinha um nome de Momento Literário, e nesse canal eu colocava todas as minhas leituras, eu compartilhava tudo o que eu achava dos livros. Então hoje o vídeo basicamente vai ser sobre isso. Vai ser de como que eu entrei para as Bookreads, o que me inspirou, quais foram os momentos de pausas que eu precisei dar. A gente vai falar aqui de luto, de depressão, a gente vai falar de muitos assuntos, que tudo isso me levou a estar aqui onde eu estou hoje com vocês. Vamos conversar. Talvez alguém aí do outro lado vai se conectar com o que eu vou falar. Talvez você aí tenha vontade de ter uma rede social que fale de livros e ainda não começou. Talvez eu consiga te inspirar em criar algum conteúdo. Talvez eu também te inspire a falar um pouco da sua vida em alguma de suas redes onde você já cria conteúdo literário. Como que você chegou até o espaço do Bookstagram, Booktube, BookTok, enfim. A inspiração para criar um momento literário, na época, veio do meu avô. Meu avô sempre enxergou muito a literatura em mim, a gente sempre pôde compartilhar dos gostos de livros, de ler jornal, de fazer palavras cruzadas. Então, eu e meu avô, a gente tinha um contato, assim, muito, muito próximo, mesmo, enfim, eu tendo a minha vida corrida e ele tendo as questões de quimioterapia, que ele fazia, radioterapia, e às vezes ele não ficava tão disposto, assim, pra falar comigo sobre livros, porque ele sempre cansava muito, mas foi através dele que gerou a ideia de criar conteúdos na internet. E por incrível que pareça, eu não tenho nenhum vídeo com meu avô falando de livros. Então, eu nunca tive a noção do tempo, de que o tempo estava passando rápido e eu estava aproveitando muito, trocar ideias com meu avô e tal, mas nunca me passou na cabeça que um dia chegaria ao fim e que um dia eu não teria mais ele e não teria mais tempo para gravar um conteúdo com ele. Perguntas e respostas, ou indicar alguma obra que ele gostou muito de ler, sabe? Então, realmente eu não tenho nada com ele. Eu tenho algumas fotos só, mas é assim, muito pouco mesmo. Eu aproveitava muito mais do que postava. Então, em 2014, eu entrei pro YouTube com um canalzinho Momento Literário, onde eu conheci muitas pessoas, muitos jovens adolescentes na época, que também compartilhavam do mesmo gosto, do mesmo sonho, de tudo. E ali a gente fazia até grupos para conversar sobre livros, a gente montava maratonas, a gente criava TBR juntos e a gente ria muito, a gente falava muita besteira. Eu lembro que nessa época, 2014, 2015, eu estava num relacionamento. E através desse relacionamento eu também consegui incentivar essa pessoa a ler alguns livros. E foi muito bacana, assim, porque a gente compartilhava, querendo ou não, dos mesmos gostos, Passou 2015, passou 2016, esse relacionamento com essa pessoa acabou. E eu já estava meio mal por outras coisas que estavam acontecendo na minha vida em relação ao meu pai, enfim. E eu lembro que eu fiquei muito mal e a depressão pegou. E a depressão pegou, assim, porque foi um término muito rápido, muito repentino. Foi algo muito do tipo, não quero mais. E eu tive que aceitar, tive que engolir, não tinha o que fazer. Engoli o choro, segui a vida. Continuei produzindo conteúdos, mas aí meio que me perdi nesse caminho. E eu tentei retomar ele no mesmo tempo, no mesmo ano. Tentei fingir que tava tudo bem. E eu comecei a fazer umas coisas muito, muito diferentes no YouTube. Comecei a falar de outras coisas. Falei de tatuagens que eu comecei a fazer. Comecei a ir para outro rumo, muito mais lifestyle, digamos assim. E o meu canal, ele meio que se perdeu e parou de crescer. Ali eu estagnei nos
acho que foi 3, 4 mil inscritos. Estagnei e parei ali. E isso me desmotivou mais ainda, porque meio que desviei do caminho, né? Que era livros. Eu não tinha muita inspiração, sabe? Eu não conseguia encontrar inspiração. E seguiu aí. E em 2017, eu conheci uma nova pessoa. E me relacionei com essa pessoa. E tomei novamente a iniciativa de continuar o meu canal. Mas aí eu mudei o nome, de momento literário foi pra Pandora Geek, comecei a falar de quadrinhos, comecei a falar de mangás, comecei a falar de Funko Pop, daí eu comecei a colecionar com Funko Pop. E, gente, me perdi. Perdição total. Por quê? Porque eu não tava feliz fazendo aquilo, mas eu queria de alguma forma escapar de algo que já vinha acontecendo na minha vida. E esse relacionamento que eu tive com essa pessoa que durou 4 anos, não foi um dos melhores relacionamentos. Durou 4 anos, mas foi na base do tipo, te perdoo pelas cagadas que tu fez comigo. Vou continuar contigo porque tu é minha válvula de escape de emocional e eu não tinha terapia em dia, então acabei perdendo meu amor próprio, a minha identidade, a minha essência em tudo isso. Continuando com o meu canal, até 2018, meu avô, depois de 10 anos, ele perdeu a sua luta pro câncer. E meu avô faleceu. Logo no início de janeiro, no dia 2 de janeiro, meu avô faleceu. E aí a coisa piorou. E piorou muito. Simplesmente, eu excluí o canal. Salvei os vídeos, eu tenho os vídeos salvos até hoje. Um dia eu vou trazer uma reação de algum vídeo que eu fiz para vocês olharem a qualidade que era, o que eu fazia. Era caos. Era aquela coisa de início, né? Início de tudo, a gente fica perdido e posta qualquer coisa, fala qualquer merda ali. É isso. E a gente acha que tem que dar certo, mas não é bem assim, né? Doei a metade dos meus livros. Eu tinha muito mais livros, eu tinha coleções de editoras que já nem existe mais. Kozak, por exemplo. Essa editora era incrível, tinha muitas edições. Eu doei tudo. Doei para amigos, biblioteca, botei em caixas, deixei na calçada para quem quisesse levar. E a depressão me tomou muito forte. Eu tive algumas dificuldades na questão de criação de conteúdo logo no início. Eu tinha muita dificuldade em lidar com a câmera. Até hoje eu tenho dificuldade em lidar com a câmera. E todo mundo sempre fica me elogiando sobre como tu é espontânea, né? Como tu, sei lá, tu desenrola bem com a câmera. Não. Às vezes, para gravar um vídeo pro canal, eu levava mais de 7, 8 horas para tentar acertar o passo do vídeo, sabe? Para tentar acertar o que eu queria falar. Isso em cima de roteiro, eu não seguia roteiro. Não seguia nada do que eu botava no papel. Eu simplesmente falava esmo. E a coisa não dava, né? Então, isso também me gerou muito desgaste no início do canal. Eu não conseguia tirar fotos legais, eu não conseguia alimentar meu Instagram de forma que eu queria, com uma identidade ali, sabe? Eu não me encontrava naqueles momentos. Aconteceu que, nesse meio tempo, eu trabalhei em vários lugares que me exigia muita carga horária. Então, trabalhei em hotel, que era aquelas cargas horárias 12x36. Trabalhei em shopping, que era até as 11 horas da noite. Trabalhei em vários lugares que me tomava muito tempo. E fora ainda que eu tinha que estudar à noite. Então, muitas vezes, esse intervalo de horas que eu tinha para descansar, eu precisava estudar. Então, isso tudo também acarretou para mim acabar ali reduzindo o número de vídeos, diminuir um pouco o ritmo, acabei me perdendo também na produção de conteúdo, comecei a falar de outras coisas e, enfim, foi tudo muito um caos, assim, na época. Eu lembro que de 2014 a 2018 foram os 4 anos, assim, mais turbulentos da minha vida, sabe? Hoje, com 10 anos de diferença, eu vejo que eu era muito imatura para criação de conteúdo. Eu não levava a sério, eu não levava a agenda a sério, eu era muito imatura. Então, eu vou dizer pra vocês que dos 20 aos 30, eu consegui ver minha evolução em relação a desempenho, a organização, essas coisas, sabe?
Foi quando, em 2018, então, que eu excluí meu canal e criei um Instagram. E esse Instagram, de início, não foi Momento Literário. Eu nunca consegui, na verdade, criar um nome com o mesmo do canal. Então eu cheguei no Instagram como Pasquim Literário. Eu achei que tinha acabado a bateria do meu gimbal, mas na verdade era só o mau posicionamento do meu celular. Mas enfim. Então eu cheguei em 2018 no Instagram com o nome Pasquim Literário. Nunca fui uma pessoa de usar nomes meu, né? Eu usava muito o Panconstâncio quando eu tinha um blog, que eu tive um blog também. Em 2018, então, eu consegui, assim, desenvolver muito mais conteúdos com resenhas escritas, posts no Instagram. Então, eu foquei muito no Instagram. E lá eu fiz algumas parcerias com editoras, autores, autoras. E lá também eu conheci outras pessoas, consegui fazer um vínculo muito, muito mais legal também, né, através do Instagram. E eu lembro que de 2018 a 2019, em um ano, eu consegui arrecadar 4.000 seguidores. Eu sempre fui uma pessoa que consegui cativar muitas leitoras, leitores, né? E eu sempre consegui ter um bom número de pessoas me acompanhando, seja no YouTube, seja no Instagram, enfim. Só que eu não conseguia manter essas pessoas, porque eu demorava muito para trazer um post, ou eu falava alguma besteira que as pessoas não gostavam e acabavam parando de me seguir. Isso é normal, eu acho, né? Quando a gente é mais novo, é normal a gente fazer essas coisas, falar essas besteiras na internet, enfim, que vergonha. Aí eu lembro que eu criei esse Pasquim Literário, fiquei até 2019 com o Instagram ali, e depois eu acabei sofrendo um hacker com a conta, né, que eu tinha. E eu fiquei super desmotivada. Eu fiquei assim, ó, arrasada, né? Eu disse, quer saber? Eu não vou mais criar conteúdo, eu não vou mais fazer nada. Eu vou continuar lendo os meus livros, mas eu vou sumir daqui. E dito e fato, não voltei mais. Aí veio a pandemia, a coisa piorou, fiquei desempregada, enfim, aconteceu muita coisa. E cheguei em 2022 com um novo relacionamento muito legal, que é o relacionamento atual que eu tenho hoje. E ele viu todos os livros que eu tinha, viu minha estante, eu mostrava os conteúdos antigos pra ele. E ele sempre disse, tu tem que voltar, volta. Tu tem que voltar, e não sei o que. Eu disse, quer saber, eu já ouvi isso de alguém, já me incentivaram muito, ele não tá mais aqui e eu não vou fazer isso de novo. Né, colocar um projeto como incentivo de alguém que é muito importante pra mim e vai que eu perca essa pessoa de novo, né? Eu pensei, não vou voltar porque a pessoa tá insistindo ou porque a pessoa tá tentando me incentivar. Eu vou voltar quando eu tiver que voltar. Em 2022 eu voltei no final daquele ano e voltei como panleitora no Instagram. E eu pensei, eu não vou fazer canal no YouTube, não vou fazer canal no YouTube. Um ano depois estava eu fazendo canal no YouTube. Entre essas pausas, depressão, luto de relacionamento, luto de perda de alguém, né, que foi muito importante pra mim, que nem meu avô. Eu posso juntar tudo isso e escrever uma história. Porque é uma baita história, sabe? É um baita caminho que eu trilhei, que eu andei, sabe? Se a gente for parar pra analisar, poxa, aonde eu tô hoje é o que eu queria lá em 2014. Mas eu precisei dar todas essas voltas, parar muitas vezes e esperar aquilo passar, não ficar me atormentando, sabe? Me cobrando, porque eu tinha que fazer isso agora, isso hoje. Não, eu vi que aquilo não era aquele momento pra mim, sabe? E sim, eu tive muitas inspirações que eu posso dizer aqui que vocês provavelmente conhecem, né? Que é o Vitor Almeida, Paula Alexandra, a Tamira do Resenhando Sonhos, a Pan Gonçalves. Tive muitos booktubers que me inspiraram também a criar o canal. Eu não comecei tendo estante, eu não comecei tendo 726 livros que nem eu tenho hoje. Eu comecei com os meus livros emprestados de biblioteca, livros que eu comprava a baixo custo, livros que eu ganhava de amigos. Eu comecei com 20 livros, eu acho.
nem isso. E um dos primeiros livros que eu fiz resenha no canal foi o Como Era Antes de Você, A Culpa das Estrelas, Extraordinário. Esses foram os primeiros vídeos do canal. E eu tenho até hoje guardado comigo, porque são vídeos que me fazem lembrar daquele momento, daquela época. Quem estava comigo, quem não estava. Eu lembro que eu trouxe amigas também para gravar comigo. Lembro que eu trouxe a minha ex-cunhada, que hoje é minha comadre. Eu sou madrinha do filho dela. Então, assim, foi muito, muito legal mesmo de ter aquele canal. Foi muito legal de começar esse projeto. E agora eu tô aqui com uma leitora, com uma nova página para escrever, né? Uma nova página para criar, para estar aqui com vocês. E o que eu posso dizer para vocês é que todas essas dificuldades que eu passei, que também tiveram flores, não foram só espinhos, né? Também tivemos flores, tivemos muitas flores ali que eu colhi, né? Muitos amigos que eu criei através do meu primeiro canal. E agora, né, com o meu Instagram, Panleitora, também tenho muitos amigos, eu tenho uma comunidade, eu tenho um clube, eu tenho um Catarse com quase 30 membros. Então, assim, é surreal quando eu vejo que não foi da noite pro dia que eu conquistei e que eu estou conquistando. Não é da noite pro dia que as coisas nascem. Não é da noite pro dia que a gente tem a nossa identidade visual. Não é da noite pro dia que a gente vai ter a estante dos sonhos, que é essa aqui. Eu ainda tenho uma outra estante dos sonhos agora que eu desejo muito ter, que é uma estante com escada, que vai até o teto, sabe? Então, eu tô trabalhando muito para isso, para poder comprar, para poder ter a minha estante. E, assim, é tanta coisa que eu posso agradecer, né? Ai, gente, eu já começo a me emocionar. Então, é muito importante esse canal para mim. É muito importante o meu perfil no Instagram. O TikTok, eu tô mais ou menos. TikTok, eu não sou muito fã de criar coisa para lá. Então, eu acabo muito reciclando o que eu posto no Instagram ou aqui nos shorts do YouTube. Coloco lá no TikTok. Mas eu tô muito, muito feliz de retornar pro YouTube. De ter vocês aqui me assistindo. De estar comigo. É muito, muito legal mesmo. É muito divertido poder estar de um lado que hoje eu posso dizer que eu sou influenciadora, criadora de conteúdo literário, e estar de um lado onde eu tenho publicidade, eu tenho uma nota fiscal para emitir, tenho um CNPJ, tenho uma empresa. Então é muito, 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 muito legal mesmo. Não vou dizer que não tem os seus espinhos neste momento, mas é uma coisa natural. Hoje também, em 2025, eu sou embaixadora do Clube da Isencor, que é uma editora nacional que está há pouco tempo no mercado editorial, mas que eu tô aí crescendo com eles, tô caminhando com eles nessa nova jornada, né? Eles nasceram praticamente no ano que eu migrei para o Instagram de novo, no ano que eu criei a Leitora. E é isso, gente. Essa é a minha história, esse é o meu retorno. Eu falei de onde eu vim, onde estou e onde eu quero chegar, que com certeza eu quero chegar com 1000 inscritos aqui no canal, quero monetizar aqui no canal, eu quero poder produzir conteúdos incríveis aqui para vocês. Mas é isso, gente. Entre pausas, pedras, eu cheguei aqui. Eu tô aqui e eu espero não sair daqui, não ir embora tão cedo. É isso. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Muito obrigada para quem já acompanha lá no Instagram, para quem se inscreveu, para quem deixou o like aí nesse vídeo gigantesco falando de mim. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.